Oi, como é que tu aproveita a cidade onde tu mora? É tu mesmo, é contigo que eu tô falando. Quais são os espaços de recreação e turismo que tu costuma ir? Por que tu escolhe uma cidade para visitar em detrimento de outra? Essas questões, elas passavam muito na minha cabeça quando eu estava finalizando o curso de arquitetura e urbanismo. E talvez por eu ser também jornalista, eu me interesse tanto por urbano, por aquilo que é público, pela cidade, como as pessoas aproveitam o espaço público, como elas se relacionam com o ambiente, como elas se relacionam entre elas, porque é no espaço público que a gente se reconhece como sociedade. Então, obviamente, que o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso de arquitetura e urbanismo, que eu finalizei no final de 2017, não podia ser outro. O meu nome é Clarissa Ganzer e eu vou apresentar agora o meu TCC, cujo nome é Projeto Urbanístico de Mobilidade, Turismo e Recreação em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Passo Fundo é uma cidade que ela fica no norte do estado do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos um mapa do estado do Rio Grande do Sul. E aqui onde está Passo Fundo, no vermelhinho. E tanto historicamente quanto até hoje, Passo Fundo é uma cidade de conexão. Passo Fundo se destaca economicamente pela prestação de serviços, sobretudo serviços relacionados à educação e à saúde. Ou seja, muitas pessoas vêm de outros municípios para estudar aqui em Passo Fundo, ou vêm de outros municípios para fazer algum tratamento médico aqui. Em 2016, o Hospital São Vicente de Paulo, que é um hospital referência aqui para a cidade e também para o estado, ele atendeu cerca de 200 mil pessoas, que é um pouco mais do que a população da cidade, sendo que mais de 50% desses atendimentos eram de pessoas que não eram de Passo Fundo. Então, considerando isso e considerando que nos últimos anos Passo Fundo fez investimentos em espaços públicos de lazer, como 2015, a primeira ciclovia da cidade, 2016, revitalização do Parque da Gare, Parque Linear Sétimo Céu, Parque Ambiental Banhado da Vergueiro, eu fiquei pensando como que a gente pode aproveitar esses investimentos que foram feitos na cidade, considerando não só a população daqui, mas essa população flutuante que vem de outros lugares. Então, eu elaborei 3 rotas turísticas para Passo Fundo. Essas rotas, elas consideraram 3 vias principais da cidade, que é por onde elas circulam, que é a Avenida 7 de Setembro, que era conhecida também como Rua dos Trilhos, a Avenida Brasil, que era a Rua do Comércio, e a Avenida Presidente Vargas. Essas são vias de conexão e elas são morfologicamente também significativas. Elas são morfologicamente, a forma delas, elas são mais largas. Então, considerando isso, são por essas vias que eu passo as rotas. Então, a primeira rota que eu pensei foi uma rota de arquitetura sacra. Ou seja, rota de igrejas e paróquias voltadas muito à arquitetura cristã, porque é a arquitetura cristã que tem uma tipologia diferente. A gente reconhece uma igreja católica, por exemplo. Ela tem uma cruz, geralmente, tem uma nave principal, tem uma torre, né? Então, aqui são a rota da arquitetura sacra, que contempla o Santuário Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, que contempla a Capela São Miguel, que vocês sabiam que ela é tombada pelo patrimônio? Ela é tombada, eu também não sabia, soube quando eu fiz. Contempla também o cemitério da Vera Cruz, que inclusive, eu não tô com o folder aqui, mas no site da Prefeitura de Passo Fundo vocês podem encontrar. Tem um projeto que é Conheça o Cemitério, que tem, por exemplo, túmulos, esculturas diferentes. Tem o cemitério judaico, que ele tem toda uma posição dos túmulos, que não é a mesma posição que a gente, por exemplo, católico, coloca. Então é bem legal. A igreja metodista, que vocês sabiam também que ela é tombada? Eu também não sabia. Enfim, né?
Inclusive, a procissão Nossa Senhora Aparecida, nossa, vem fiéis de Passo Fundo e de outros lugares, é uma grande mobilização da cidade. Tem também a procissão de São Cristóvão, né? Que é uma procissão que ela se estende pela Avenida Presidente Vargas, onde fica a paróquia São Cristóvão, que também mobiliza toda a cidade. Temos a Rota Verde, que contempla aqueles parques que eu citei no início do vídeo, né? Mas que também poderia ser contemplado as praças, né? Poderia ser uma rota também de praças, né? Essa daqui ela se distribui ao longo da Avenida Brasil, que é uma via importante de ligação aqui, que liga a cidade de leste a oeste. E temos a Rota Histórica Arquitetônica Cultural, que ela contempla espaços que têm uma arquitetura relevante, né? Que é uma arquitetura que se destaca, espaços de patrimônio aqui da cidade também, ou relacionados à cultura. Por exemplo, como o espaço Roseli Dolesque Preto, que tem Museu de Artes Visuais, tem perto do Múcio de Castro, do teatro, né? Vocês sabiam, por exemplo, que aqui, ó, o prédio Texas do IE, que é aquele que tem as colunas, ele se chama Prédio Texas porque é referência à universidade americana que ajudou na construção? Pois é, eu também não sabia. A gente percebe que essa rota, por exemplo, ela se concentra mais no centro da cidade, que é justamente no centro da cidade que a cidade foi crescendo e depois se desenvolvendo para a periferia. Depois dessas rotas, eu pensei em algo que seria um aplicativo que pudesse conter as informações da cidade de Passo Fundo e das próprias rotas, obviamente. Eu não entendo de linguagem de programação, então quando eu fui apresentar isso, eu fiz em papel para que eu pudesse mostrar a interface. Então, seria um aplicativo com mais imagens, né? Menos descritivo e com mais imagens e ícones, que fosse mais acessível, para que fosse mais fácil de clicar e também as imagens, a cor chama atenção, né? E dá vontade de a gente apertar. Então aqui seriam os pontos da cidade que estariam constantemente passando, as 3 rotas, a Rota Histórica Arquitetônica Cultural, a Rota Verde e a Rota da Arquitetura Sacra, também sempre mudando, e aqui informações sobre Passo Fundo, né? Então, eu vim para um curso aqui em Passo Fundo, ou eu vim para um evento aqui, não sei, vim para a Expo Direto, por exemplo, estou ficando aqui em Passo Fundo, eu quero saber um pouco da cidade, então eu clico aqui e aí vai aparecer uma página que fala sobre Passo Fundo, a localização dela no estado, como que ela se destaca economicamente, o mapa da própria cidade. Mas eu quero saber o que eu quero nessa cidade, eu quero dizer aqui o que eu quero fazer hoje aqui. Bom, então você pode colocar, você quer o quê? Você quer um bar? Quer restaurante? Quer uma festa? Quer exposições? Quer shows? Quer teatro? Quer cinema? E essas informações, elas podem ser abastecidas pelos próprios sites dos teatros, do cinema, né? De bares e restaurantes. Por exemplo, vocês devem conhecer talvez o iFood. O iFood vira e mexe manda um cupomzinho pra gente, né? Não me esqueci de você, está aqui seu cupom. Poderia ser algo como pop-ups também. Por exemplo, quando o cinema ele muda o filme que está em cartaz, automaticamente quem tem o aplicativo de Passo Fundo instalado no seu celular vai receber. Atenção! O filme de cartaz dessa semana é tal, confira mais a programação completa no nosso site, né? Seria uma opção. Aqui também, clicando nas rotas. Se eu clicar na rota, eu vou ter as informações sobre pontos próximos das rotas, onde tem ônibus, onde tem táxi. Inclusive, se eu clicar em ônibus ou em táxi, o que aparece? Aparece uma interface, eu estou aqui, você está aqui, e os pontos próximos de táxi, por exemplo, ou pontos de ônibus. Ou também até a própria
linha que passa esse ônibus, por onde esse ônibus passa, passa pela rota que eu estou ou não. E é isso no aplicativo. Daí também, para finalizar, eu pensei em um mobiliário arquitetônico com totens, né? Pensei também numa parada de ônibus, né, que fosse mais transparente, para que a pessoa se sentisse mais segura, porque ela consegue ver o que está acontecendo e também pode ser vista. Bancos, lixeiras, detalhamento de um trecho, que no caso deveria ser replicado em todo o trecho da rota, que eu fiz no trecho em frente ao colégio IE, Instituto Educacional. Eu fiz faixas elevadas, tirei o estacionamento para que o tamanho do abrigo para a parada do ponto de ônibus ele ficasse adequado, com piso tátil, né? Todas as mudanças necessárias, arborização, que eu pensei na extremosa, que é uma árvore rosinha, então ela é muito fácil de identificar. Além disso, ela é uma árvore que ela no inverno ela perde as folhagens, né? A copa dela tem cerca de 3 metros, não é uma copa muito grandona também. E ela é muito característica, a gente consegue identificar ela, então seria fácil identificar as rotas por onde eu tô passando com essa árvore. Por fim, os detalhamentos. E é isso, assim, isso foi um pouco superficialmente, né, o que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso. Eu acredito que talvez pro Instagram esse vídeo tenha ficado um pouco longo, ele tá com 12 minutos, mas, enfim, se você tem interesse, se tu tem interesse em viabilizar esse projeto ou fazer um projeto talvez semelhante na tua cidade, entre em contato comigo. Muito obrigada pela atenção. Lindo dia. Tchau!